Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre a adição e subtração, né, de radicais. Então, mais uma aula de matemática básica, tá? Primeira coisa, né, para a gente iniciar a nossa conversa, a gente vai ver adição e subtração de radicais que possuem índices iguais, tá? Professor, mas e se for diferente? Existe esta possibilidade, porém nós vamos conversar sobre ela em uma próxima aula, tá? E nesse momento eu vou separar, né, a adição e subtração de radicais ou com índices iguais, tá? Em dois casos. Um primeiro caso, quando eu tenho radicais iguais, né? Como que eu trabalho com os radicais iguais? Professor, o que é um radical? O radical, pessoal, é esse conjunto que você vê de raiz com número. Raiz quadrada de 3 é um radical, né? Por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica de 5 é um radical, né? Raiz quadrada de 2 é um radical. Raiz cúbica de 2 é um radical. Né? Bom, e como que eu vou fazer, né, para proceder a adição e a subtração? Olha como é fácil. Né? Veja esse meu exemplo A. Eu tenho 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos 3 raiz de 3. Note que todos os termos têm o mesmo radical, é o mesmo radical raiz de 3. Legal. E agora, professor, o que eu vou fazer? Agora você vai olhar para os números que estão na frente e vai fazer as operações indicadas. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 mais 5, 7. E 7 menos 3, isto vai dar 4. Pronto, acabou. Tá? Esta é o resultado da minha adição de radicais. Olha só no exemplo de baixo. Né? Notem que em todos os termos eu tenho o quê? Raiz cúbica de 5. Né? Então, eu já sei que a minha resposta vai ter raiz cúbica de 5. Mas quantas raízes cúbicas de 5? Né? Olha só, mesmo processo, vou somar e subtrair os números que estão à frente do radical. 4 mais. Professor, não tem nenhum número na frente, então é zero? Não, quando não aparecer um número na frente, lembre que ele é 1. Tá? Vai ser o número 1. Então, eu vou ter 4 mais 1, 5. E 5 menos 2 deu 3 raiz cúbica de 5. Pronto, acabou, bem simples e bem rápido. Né? Agora, olha só, né? Eu comentei aqui que iria fazer, né, somente com radicais iguais, né? Mas quando eu falo isso, significa que a gente vai fazer a operação, né, com os termos semelhantes. E para que eu faça a operação com esses termos semelhantes, os radicais são iguais. Né? Olha só o que acontece na letra C. Eu tenho raiz quadrada de 2, mas eu tenho raiz quadrada de 3. Professor, eles são diferentes? Sim. Então significa que na tua resposta você vai ter raiz quadrada de 2 e você vai ter raiz quadrada de 3. Eu vou analisar a raiz quadrada de 2 separado da raiz quadrada de 3. Vamos analisar a raiz quadrada de 2. Olha só, 3 mais 5. 3 mais 5, isto vai dar 8. Né? O que a gente vai analisar agora? Vamos analisar agora a raiz quadrada de 3, separado da raiz quadrada de 2. Como que eu vou fazer isto? Olha só, vou fazer menos 4 mais 5. E menos 4 mais 5, isto vai ser igual a quanto? Vai ser igual a mais 1. Você pode deixar desta maneira mais 1 raiz de 3, ou simplesmente você pode fazer 8 raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Ou 1, se ele não aparecer, ele está subentendido. Pronto, acabou. Fica dessa maneira, tá? Olha só uma situação que aparece aqui também, né? Eu tenho raiz, lembre que raiz cúbica de 2 é diferente de raiz quadrada de 2. Então eu tenho radicais diferentes, mas eu consigo operar os semelhantes. Como que eu vou fazer isto? Bom, significa a minha resposta eu vou ter raiz cúbica de 2 e eu vou ter raiz quadrada de 2. Né? Raiz cúbica de 2 com raiz cúbica de 2, raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2. Então, olha só como que fica. 2 mais 5, 7 raiz cúbica de 2. Agora, olha só, menos 3
mais, lembre quando aparece o número é 1. Então, menos 3 mais 1, isso daqui vai dar menos 2. Opa, menos 2. Né? E tá aí, essa é a nossa resposta. 7 raiz cúbica de 2 menos 2 raiz quadrada de 2. Legal? Então tá aí um primeiro caso, né? Agora olhe só o nosso segundo caso. No nosso segundo caso, né, eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente trabalhar, tá? A gente vai ter radicais diferentes. Radicais diferentes. Tá? E como que vai funcionar? Diferentes. Tá? Só que neste caso aqui dos radicais diferentes, né, eles são de fato diferentes. Eu tenho raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 50. A princípio, do jeito que está, eu não tenho como operar. Né? Então, mas existe um processo para verificar se eles não possuem um radical comum. Como que eu vou fazer isto? Você vai ter que fazer a fatoração desses radicais. Se você não lembra como que faz, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Um outro link de acesso, tá? Para a aula que fala sobre as raízes não inteiras, e lá eu mostro com mais calma também a fatoração de radicais, né? Para quem já viu, como que você faz? Vamos lá, vou pegar o 8 e vou fazer a decomposição em fatores primos. Então, dá por 2 deu 4, dá por 2 dá 2, dá por 2 deu 1. Legal. Este 2 ele vai ser extraído, este 2 ele não vai ser extraído. Pronto, fatorei a raiz quadrada de 8. Mais o 50, vou fazer o mesmo processo, olha só, dá por 2, isto dá 25, tá? Agora note que não dá mais por 2, só dá por 5, dá 5, que dá por 5 dá 1. Então, o que acontece? Este 5 ele vai ser extraído e este 2 não será extraído. E olha só como que ficou a minha operação. Eu acabei caindo numa adição, né, entre radicais que são exatamente iguais. Como que eu faço? Né? Eu vou ter que repetir o meu radical igual e operar os números que estão na frente. Ó. 2 mais 5, 7. Resposta, 7 raiz quadrada de 2. Legal? Agora olhe só esse nosso último exemplo. Nós tem lá a raiz quadrada de 12, raiz quadrada de 27 e raiz quadrada de 20. Né? A princípio são todas respostas diferentes. O que você vai fazer? Vamos fatorar cada uma delas para ver se a gente encontra um radical comum a eles. Tá? Então vou começar aqui com o 12. Tá? Então vamos lá. 12. Né? Vamos fazer a decomposição. Dá por 2 dá 6, dá por 2 dá 3, dá por 3 dá 1. Legal, né? Então vou extrair, né, este 2 e o outro 3 eu não vou extrair. Só tome cuidado que eu tenho um 2, eu tenho um número aqui na frente ainda. Então esse número eu preciso repetir, tá? Toma cuidado para não esquecer. Então no final da história eu vou ter que fazer 2 vezes 2 raiz de 3, que vai dar 4 raiz de 3. Toma cuidado que isso vai acontecer aqui também, ó. Eu já tenho um número na frente. Se for possível fazer a fatoração, o número que for extraído vai ter que multiplicar por 5. Ou os números que forem extraídos vão ter que ser multiplicados por 5. Legal? Vamos pegar o 27. Olha só. Então, deu por 3 dá 9, dá por 3 dá 3, dá por 3 dá 1. Né? Este 3 ele vai ser extraído e vai multiplicar o 5. Esse 3 não vai ser extraído. Então, no final, eu vou ter 5 vezes 3, 15 raiz quadrada de 3, menos o 20. Vamos fazer a decomposição. Dá por 2 dá 10, dá por 2 dá 5, só dá por 5 deu 1. Este cara vai ser extraído e este não. Então, ele vai ficar 2 raiz quadrada de 5. Né? Então, tudo isto menos 2 raiz quadrada de 5. Né? Agora a gente vai operar os radicais que são semelhantes, né? Obviamente. Eu vou ter que fazer aqui, ó, 4 raiz de 3 mais 15 raiz de 3. 4 mais 15, isso daqui vai ser igual a 19 raiz de 3. Professor, mas não tem ninguém para operar o menos 2 raiz quadrada de 5. Não faz mal. Se não tem ninguém, se ele sobrou, repete, né? Ó, e ele fica dessa maneira. Né? Tua resposta, 19 raiz de 3 menos 2 raiz de 5.
Legal? Então, pessoal, a princípio, né, sobre adição e subtração com radicais, seria isto. Valeu!